Bom dia, nós somos a equipe 10 e iremos falar sobre a aplicação da termoquímica. A termoquímica é a área da química que estuda as trocas de energia na formação de calor, nas reações químicas e mudanças de estado. Iremos saber algumas de suas aplicações na engenharia mecânica e posteriormente na engenharia civil. Fala galera, bom dia, meu nome é Saulo e agora eu vou abordar sobre a aplicação da termoquímica dentro da área da engenharia mecânica. A termoquímica, também chamada de termodinâmica química, apresenta diversas aplicações dentro da engenharia mecânica. Mas, antes de começar a falar sobre elas, é importante considerar e conhecer sobre um fenômeno que está diretamente relacionado a essas aplicações: o processo de combustão. Mas o que é combustão? A combustão é uma reação química exotérmica entre dois reagentes, o combustível e o comburente, em que ocorre liberação de energia na forma de calor. O combustível é a substância oxidável, responsável por alimentar a combustão. Praticamente todos os combustíveis utilizados são orgânicos, com cadeias carbônicas ligadas a átomos de hidrogênio ou oxigênio, sendo alguns exemplos: a gasolina, o álcool etílico, o diesel, o acetileno e o metano. Já o comburente é a substância que intensifica a combustão, oxidando o combustível adicionado. Na maioria dos casos, o comburente é o gás oxigênio, O2, embora outras substâncias possam ser utilizadas, como o flúor. A combustão, portanto, só ocorre na presença do combustível e do comburente. Assim, ela só é finalizada ou interrompida pela falta de um desses reagentes. Com relação à entalpia da combustão, ou simplesmente calor da combustão, podemos defini-la como a energia liberada na queima de 1 mol de combustível, em condições de estado padrão, com a temperatura igual a 25 graus Celsius e pressão igual a 1 atm. Essa entalpia é calculada por meio da diferença entre a entalpia final, relativa aos produtos, e a entalpia inicial, relativa aos reagentes. Pelo fato da combustão ser uma reação exotérmica, a variação de entalpia sempre terá valor negativo, pois, em razão do calor ser liberado, a energia dos produtos será menor que a dos reagentes. Partindo agora para a aplicação em si da termoquímica, podemos destacar um exemplo muito comum que engloba a reação de combustão: as máquinas térmicas. De forma geral, máquinas térmicas são dispositivos que transformam a energia interna de um combustível em energia mecânica, convertendo assim o calor em trabalho. Toda máquina térmica apresenta uma configuração similar. Dispõe de uma fonte de calor, a fonte quente, da qual extrai a energia necessária para o seu funcionamento, e uma fonte fria, para onde uma parte do calor absorvido é dissipada. Com base na primeira lei da termodinâmica, as máquinas térmicas precisam receber certa quantidade de calor para funcionar. No entanto, apenas uma pequena fração dessa quantidade de calor, que é uma forma de energia, pode ser convertida em trabalho útil. As razões dessa limitação são essencialmente duas. A primeira diz respeito à capacidade técnica de se produzir uma máquina que não dissipe energia, o que é impossível. E a segunda é uma limitação da própria natureza. Pela segunda lei da termodinâmica, conhecida como lei da entropia, nenhuma máquina térmica pode apresentar um rendimento de 100%. Em outras palavras, uma máquina térmica não transforma todo o calor em trabalho, obedecendo assim à lei da entropia. No âmbito da engenharia mecânica, alguns dos principais exemplos de máquinas térmicas são os motores de combustão interna, também conhecidos como motores a explosão, como aqueles que movem os automóveis atuais. Eles absorvem o calor que é produzido a partir da queima da mistura de combustível e ar,
que é periodicamente injetada no interior de seus cilindros. Em resumo, o gás oxigênio preso dentro dos cilindros fica sob pressão e, quando aquecido, ele se expande, provocando assim o movimento do pistão, que é uma das partes móveis do motor, usada para converter a energia térmica em energia cinética. E é justamente essa energia que faz os automóveis se moverem. Fala galera, meu nome é Robert, eu vou estar dando continuidade ao assunto de termoquímica. Bom, como já foi dito antes, a termoquímica é a área de estudo da química que engloba os processos de transferência e absorção de calor, sendo divididas em processos exotérmicos e endotérmicos. Os processos químicos e físicos que ocorrem com a absorção de calor e diminuição da temperatura dos arredores são chamados de endotérmicos, lembrando que o prefixo endo significa para dentro. Agora só uma pergunta retórica. Mas no caso, de onde viria essa energia que é perdida ou recebida? É simples. Nas reações endotérmicas, a energia necessária para a formação dos produtos é maior que a energia liberada na quebra das ligações dos átomos desses reagentes. Sendo assim, é preciso fornecer calor ao meio para vencer essa diferença e haver uma absorção de calor na reação. Na variação de entalpia, eu trouxe um exemplo genérico em uma reação química endotérmica, ou seja, que absorve calor. Nesse caso, o reagente químico é a entalpia inicial, que precisa da absorção de calor, pois o calor tende a vir dos lados dos reagentes, para se transformar no produto. Se essa entalpia inicial não tinha um conteúdo energético capaz de transformar no produto sozinho, a gente pode dizer que o reagente apresenta uma entalpia menor em relação ao produto. Este cálculo consiste em subtrair a entalpia final da entalpia inicial. Sendo assim, essa variação de entalpia em reações endotérmicas vai ser positiva, isso é, maior que zero. Agora eu vou comentar sobre dois processos endotérmicos muito comuns na área de engenharia mecânica. Bom, exemplo 1. No funcionamento de um motor, ocorrem várias reações. Entre elas temos a reação entre o nitrogênio e o oxigênio, que são provenientes do ar atmosférico, produzindo monóxido de nitrogênio. Isso é, 1 mol de nitrogênio gasoso reage com 1 mol de oxigênio gasoso, produzindo 2 mol de monóxido de nitrogênio gasoso, absorvendo 44 calorias. Logo, o calor absorvido pela reação promove o resfriamento do motor. Outro exemplo importante é a produção de ferro. Geralmente, nesses casos, o mineral utilizado nas siderúrgicas é a hematita, pois ela é um mineral de ferro. Lembrando que a siderurgia é o ramo da metalurgia responsável apenas pela produção de ferro através do uso de minerais. O processo de produção do ferro ele é feito em altos fornos. Primeiramente, colocam nesses altos fornos o carvão coke, que irá ser queimado a fim de produzir calor. Depois, se adiciona a mistura de hematita, calcário e carvão coke. Logo em seguida, uma corrente de ar favorece a queima do carvão e é produzido monóxido de carbono, reagindo com hematita em uma reação de oxirredução. Logo em seguida, o óxido de ferro reage com monóxido de carbono, formando um ferro metálico e um dióxido de carbono. Esse ferro ele é escoado por uma saída inferior do forno, estando em forma líquida. Outra camada líquida menos densa é formada, sendo chamada de escória, que sai por um conduto separado, tratando as impurezas retiradas pelo óxido de cálcio e pelo dióxido de carbono, que foram formados na combustão do calcário. Ressaltando que na produção do ferro, a reação química feita a partir da hematita ocorre uma absorção de 491,5 kJ. Eu sou Sueliton Oliveira e para explicar algumas aplicações da termoquímica na engenharia civil, eu irei trazer como exemplo as pontes. Bem, uma parte dos concretos das pontes estão ligados com a água e também sabemos que o calor específico da água, quando comparado com várias outras substâncias, é a maior. Logo, vai acontecer uma troca de energia entre esses dois sistemas. Mas como se dá essa troca de energia? Se dá do sistema mais quente para o sistema mais frio. E essa troca de energia, essa energia em transe, essa energia em movimento, nós denominamos de calor. A primeira lei da termodinâmica está diretamente ligada a esse assunto.
Quando é fornecido ou doado um calor que podemos chamar pela letra Q a um sistema, no caso o concreto, que acarretará em uma maior agitação de suas moléculas, gerando assim uma variação ΔU, onde esse U é denominado pela energia interna. Quando o concreto se expande, se dilata, ele realiza um trabalho positivo. Aí você pode se perguntar, por que o trabalho é positivo? O trabalho é positivo pois é um trabalho realizado pelo sistema sobre suas vizinhanças. É possível resumir isso na seguinte frase: quando um calor Q é fornecido a um sistema, parte desse seu calor é usado para variar sua energia interna e outra parte, caso for preciso, sai do sistema por forma de trabalho. Com isso, nós podemos concluir que a primeira lei da termodinâmica está em todas as partes da ponte, seja ela no concreto, seja ela no tabuleiro, nas partes das vigas e dos seus cabos. Assim, a teoria da termodinâmica deve ser levada em consideração antes do projeto se iniciar. Outro exemplo bem prático que podemos ver é quando a temperatura do asfalto da ponte está muito elevada. Quando ocorre a movimentação do carro nesse tabuleiro, há uma troca de calor entre o pneu do carro e a ponte. Quando essa temperatura da ponte é muito elevada, pode acabar danificando o pneu do carro e também, se o carro ficar por muito tempo nesse tabuleiro, pode haver o desgaste das pastilhas de freio. Esse é um exemplo da primeira lei da termodinâmica que podemos ver sobre a troca de calor. Na segunda lei da termodinâmica temos o conceito de entropia, que seria a medida da desordem no sistema. A desordem não deve ser compreendida como bagunça, e sim como uma forma de organização do sistema. A utilidade desse conceito fica bem clara quando falamos da dilatação na ponte, onde a dilatação ocorre devido ao aumento da temperatura que faz com que as moléculas se agitem. O aumento da entropia, o aumento da desordem, faz com que acelere a corrosão do concreto e a dilatação. Através desse processo da entropia, que vai influenciar tanto na dilatação quanto na corrosão, os engenheiros podem quantificar os intervalos em que a ponte vai necessitar de manutenção e o tempo de durabilidade da estrutura. Durante o dia, o efeito térmico faz com que a estrutura da ponte se dilate, mas ao final da tarde e início da noite, a ponte começa a entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, liberando calor. Mas ela não vai liberar a mesma quantidade de energia que ela absorveu durante todo o dia. Aí vocês devem estar se perguntando, mas para onde vai essa energia? Essa energia é dissipada de várias formas, seja ela na deformação do asfalto que fica sobre o tabuleiro, seja ela no processo de corrosão das estruturas de aço e também como rupturas e fissuras de vigas metálicas que ficam abaixo do tabuleiro da ponte. Outra aplicação do conteúdo das leis da termodinâmica na construção pode ser a adição de gelo ao concreto. Quando se tem grandes construções, é necessário grandes quantidades de concreto, e quando o cimento é adicionado à água e aos agregados, ele tem uma característica especial que é a hidratação exotérmica. Então, o cimento ele vai liberar calor para essa grande quantidade de concreto. Mas, considerando essa grande quantidade de cimento, o concreto que está na parte interna libera o calor, e esse calor não vai ter para onde sair, porque é uma grande quantidade de concreto. Então, o concreto que está na superfície, ele tende a ser fissurado pelo concreto que está dentro, porque o concreto que está dentro, além do calor liberado pela própria reação do cimento, ele também está recebendo o calor da radiação solar. Assim, na parte interna, vai haver uma alta entropia das moléculas. As moléculas vão estar totalmente agitadas, bem mais agitadas do que as moléculas superficiais. Então, a parte superficial do concreto vai entrar em cura primeiramente do que a parte interna. Então, ao adicionar o gelo ao concreto, é baixada a temperatura do concreto, fazendo com que a entropia na reação seja bem menor. Assim, irá diminuir o tempo de cura desse concreto. Para se ter um exemplo, numa ponte poderia se levar uma faixa de 50 anos para o concreto ser totalmente curado, isso se não adicionado o gelo. Ao adicionar o gelo, é diminuído esse tempo para aproximadamente 2 ou 3 anos, considerando grandes quantidades de concreto. Então, essas são algumas das aplicações da termoquímica na engenharia mecânica e engenharia civil.